Eu me chamo Letícia e, juntamente com Júlia e Roberta, nós iremos falar um pouco sobre as garantias e vedações que a Constituição Federal traz perante o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um dos três poderes que, juntos, compõem o Estado e tem o objetivo de descentralizar esse poder estatal. As garantias, elas podem ser garantias institucionais, com a chamada autonomia orgânico-administrativa, que está estabelecido no artigo 96 da CF. Essa garantia diz respeito às ações que deverão ser tomadas pelos órgãos quanto à sua organização interna, sua estruturação e o funcionamento dos seus órgãos judiciais. Os tribunais eles poderão, perante a Constituição, eleger seus órgãos diretivos, elaborar seus regimentos internos, organizar suas secretarias, prover juízes em suas instâncias e etc. Perante esse assunto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é inconstitucional que o governador possa prover o cargo de desembargador mediante promoção, já que, pela Constituição, é o Superior Tribunal de Justiça que tem essa prerrogativa. Outra garantia é a chamada autonomia financeira, que diz respeito à liberdade que os órgãos têm de criar suas propostas orçamentárias. E aí o artigo 99 ele vai trazer, no parágrafo 2, quem pode apresentar essas propostas. No inciso 1, no âmbito da União, são os presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais que podem apresentar essas leis, essas propostas orçamentárias. E no inciso 2, no âmbito dos estados e do Distrito Federal e territórios, os presidentes dos tribunais de justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. A Emenda Constitucional 45 de 2004 trouxe também alguns acréscimos que tratam de momentos em que esses órgãos eles não apresentam essas propostas. E aí tem-se a liberdade de que os outros poderes eles considerem os valores que já estão vigentes e também se as propostas orçamentárias forem encaminhadas em desacordo com limites estipulados, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários. Agora eu vou falar sobre as garantias funcionais ou garantias de órgãos, mas antes disso é necessário mencionar a autonomia funcional do Poder Judiciário, que é importante porque ela assegura a independência na forma das garantias e a imparcialidade na forma das vedações dos membros do Poder Judiciário, previstas tanto em razão dos titulares quanto da própria instituição. No artigo 95 da Constituição Federal, o caput apresenta 3 incisos que são da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios, que vão ser as garantias funcionais. A vitaliciedade, ela assegura que o magistrado só poderá perder seu cargo mediante sentença judicial transitada em julgado. E no caso dos juízes de primeiro grau, eles só alcançam essa vitaliciedade depois de decorridos 2 anos de exercício do cargo, havendo a possibilidade da perda desse cargo dentro desse período, através de deliberação do tribunal ao qual pertence. Já nos tribunais superiores, a vitaliciedade ela é imediata. É interessante lembrar que, apesar da vitaliciedade, todos os magistrados eles estão sujeitos à aposentadoria compulsória, em razão da idade. É importante frisar também que, no caso dos ministros do STF e dos conselheiros do CNJ, a perda do cargo é uma decisão do Senado Federal, dos crimes de responsabilidade previstos no artigo 52, inciso 2 da Constituição Federal. A inamovibilidade, de acordo com o relatório do ministro Ricardo Lewandowski, ela é uma garantia de toda a magistratura, alcançando não apenas o juiz titular, como também o substituto. O magistrado só poderá ser removido por designação para responder por determinada vara ou comarca, ou para prestar auxílio com o seu consentimento, ou ainda se o interesse público o exigir, nos termos do inciso 8 do artigo 93 do texto constitucional. Ele explica nessa questão da inamovibilidade, do consentimento, e fala sobre essa exceção, que é o interesse público, que ela vai acontecer quando houver uma deliberação por maioria absoluta do tribunal a qual o magistrado pertence, ou do Conselho Nacional de Justiça, nos casos de interesse público. E é interessante essa garantia porque não se permite igualmente que, mediante qualquer mecanismo ou estratagema institucional, seja ele afastado da apreciação de um dado caso ou determinado processo. Também é uma garantia da imparcialidade e independência da justiça. E a irredutibilidade de subsídios, que é prevista no terceiro inciso do artigo 95, ela, na verdade, trata-se de uma irredutibilidade nominal, isto posto que os magistrados não são imunes aos impostos e à inflação. Essa proteção não é exclusiva dos magistrados, já que também se aplica aos servidores em geral, e, além disso, tais ganhos não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Inclusive, Pedro Lenz ele menciona que, no âmbito do Poder Judiciário Estadual e Distrital, será o subsídio máximo pago aos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. E, como o artigo menciona, a regra não afasta a incidência do teto constitucional, que está previsto no artigo 37, inciso 11. Todas essas garantias, elas também não são exclusivas dos magistrados. Elas também se aplicam aos
ministros dos tribunais de contas e aos membros do Ministério Público. Bem, quando nós começamos a estudar as eleições, a gente vê que as eleições têm como objetivo principal evitar a quebra de confiança e que ocorra a imparcialidade jurídica, tendo como intuito a separação e a funcionalidade dos três poderes. Sendo assim, é basicamente como se fosse uma garantia de dever. Ela está disposta no artigo 95 da Constituição Federal, parágrafo único, aos juízes é vedado. Primeiro, exercer, ainda que em disponibilidade de outro cargo, função, salvo de magistério. Quando a gente começa a estudar, a gente percebe que essa vedação é bastante explícita. Por quê? O juiz ele tem como se fosse um cargo excepcional, de caráter exclusivo, sendo proibido qualquer outro cargo, menos o de magistério. Então, o juiz ele pode ser professor, somente nesse caso, que é o caso do magistério, outra função, outro cargo, ele não pode. Ele tem as obrigações em ambos os cargos. O segundo é receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Quando a gente começa a estudar, a gente percebe que antigamente existia muito isso, que era como se fosse um incentivo, dar alguma coisa ao juiz para incentivar a sua atividade, sabe? Mas quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver com outros olhos que atualmente, como a gente quer a imparcialidade do juiz, a neutralidade, a gente vê que quando a gente começa a dar as coisas, qualquer coisa que incentive o juiz ele para de ser imparcial, ele vai começar a ser parcial, e não é isso que a gente deseja. Portanto, foi criada essa vedação, para que ocorra a imparcialidade dos juízes e a neutralidade que a gente espera. Sendo assim, quando a gente estuda, a gente vê que o custeio deste cargo é plenamente do Estado. A terceira é dedicar-se à atividade político-partidária. Quando a gente começou a estudar, a gente percebeu que desde 1934 esta vedação existe e vem até os dias atuais. Por quê? O juiz precisa ser imparcial, como já dito anteriormente, várias vezes, e quando a política ela começa a interferir nas suas decisões, no seu cargo, o juiz ele não começa a ser imparcial, como a gente quer, ele começa a ser parcial. O juiz também ele é vedado, também em campanha de qualquer cunho política, seja A ou B. Ele tem o seu direito de escolha, de opinião, de voto, como qualquer outro cidadão. Portanto, ele não pode interferir, essa política não pode interferir nas suas decisões. Continuando com as vedações que são estabelecidas pela Constituição Federal perante esses órgãos judiciais, nós temos no inciso 4 que receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, é vedado a qualquer juiz de direito, já que essa proibição ela visa impedir que, mediante pagamento, o juiz possa tomar uma decisão imparcial, ferindo assim o princípio da imparcialidade. Essa vedação também é proveniente da Emenda Constitucional número 45 de 2004 e, posterior a essa emenda, nós temos a Resolução 170 do CNJ, que traz a necessidade do magistrado manter conduta irrepreensível. Como conduta irrepreensível está também o respeito à imparcialidade do juiz dentro do processo. No inciso 5, nós temos que exercer a atividade advocatícia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Também é proveniente da Emenda Constitucional número 45 de 2004 e a doutrina chama esse afastamento de quarentena. Esse período de 3 anos é uma quarentena em que o juiz ele não pode exercer a atividade advocatícia na jurisdição em que se afastou. Nós temos no artigo 28 do Estatuto da Advocacia que a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. O inciso 5º traz os cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judicial. Sendo assim, essas vedações, elas buscam, entretanto, trazer uma maior estabilidade à justiça brasileira, já que essa emenda constitucional número 45 de 2004 visava justamente isso, trazer uma transparência e uma estabilidade e uma eficiência ao Poder Judiciário.
E aqui nós agradecemos a sua atenção, professor, e desde já, obrigada.